E aí, aluninha querida, fala, aluninho querido do meu coração. Vou resolver uma questãozinha aí que me pergunto bastante quando eu estou em sala de aula, uma questãozinha da UFPR. As perguntas são variadas, às vezes a questão da interpretação, às vezes o problema do que fazer no final, né? Tem gente que me pergunta lá sobre como é que eu resolvo, como é que eu enxergo uma PA lá, já vou falar sobre PA. Mas a ideia é fazer você enxergar essa questão aí e não precisar nem de usar aqueles conceitos de PA, que é uma progressão aritmética, tá? A gente vai usar um pouquinho ali de lógica, beleza? Questão lá da UFPR de 2007, considere a função f definida no conjunto dos números naturais pela expressão f de n mais 2 igual a fn mais 3, com n pertencente ao conjunto dos números naturais, e pelos dados f de 0 igual a 10 e f de 1 igual a 5. É correto afirmar que os valores de f de 20 e f de 20, 41 são respectivamente. Aí o primeiro cuidado que eu quero que se tenha é que é claro, né? Eu preciso calcular o f de 20 e f de 41, seria fantástico. O f de 20, eu vou colocar n igual a 20. Só que se você colocar n igual a 20 nessa expressão aqui que foi fornecida, onde tem n você vai colocar 20, então ele ficaria assim, ó, f de n mais 2 seria 20 mais 2, e ali eu tenho f de n mais 3, então ficaria f de 20 mais 3. O problema é que aqui no lado esquerdo da igualdade, ó, vai ficar 20 mais 2, 22, e no lado direito da igualdade, f de 20 mais 3. Ou seja, isso aqui é uma função recorrente, né? Recorre a um outro termo, e daí nós temos um problema que eu não tenho nenhum f de 20, que é o que eu quero descobrir, mas eu também não tenho f de 22. Se veja que no lado esquerdo apareceu um termo maior ainda, né? Uma posição maior aí nessa sequência de valores, né? Então você já está sacando que, por exemplo, se eu quisesse calcular o f de 20, já que tem um n mais 2 no lado esquerdo, eu poderia colocar n igual a 18. Aí ia ficar f de 18 mais 2 igual a f de 18 mais 3. E aí f de 18 mais 2, 18 mais 2 é 20, né? Opa, f de 18 mais 3. Aparece o f de 20, ó, só que agora a recorrência é em relação ao f de 18, que é uma posição anterior, duas posições anteriores ao F20, né? Opa, mas mesmo assim está faltando alguma coisa. E aí você deve estar pensando, mas Tatarinha, eu vou ter que fazer lá o F de 1, o F de 0 já tem, o F de 1 já tem, vou ter que fazer F de 2, F de 3, F de 4, F de 5 e assim por diante. Não. O que os caras querem de vocês aí nesse tipo de questão? Eles querem que você enxergue algum padrão. Tá? E é esse padrão aí que eu quero mostrar para você. Eu vou fazer alguns, ó, por exemplo, se eu calcular lá para n igual a 0, beleza? Ó, n igual a 0, onde tem n aqui eu vou colocar 0, tá vendo? Então vai ficar lá 0 mais 2 no lado esquerdo, f de 0, 1 mais 3 no lado direito. Beleza? Aí 0 mais 2, que é 2, né? Aí o f de 0 está no enunciado, é igual a 10, tá aqui, ó. Beleza? Fiz a substituição e ficou 10 mais 3, 13. Então eu sei que o f de 2 é igual a 13. Maravilha. Vou fazer mais uma. Vou fazer n igual a 1 agora. Se eu fizer n igual a 1, ó, no lugar do n aqui eu vou colocar 1. Por isso que ficou 1 mais 2 aqui dentro do parênteses do lado esquerdo. E ficou 1 aqui dentro do parênteses do lado direito. Beleza? 1 mais 2 no lado esquerdo é 3. Ó. O f de 1 está no enunciado. O f de 1 é igual a 5. Beleza? Fiz a substituição. Descobri que f de 3 é igual a 8. Tenho mais um, vou fazer mais dois, tá? Então eu tenho dois valores aí que eu descobri, dois que já estavam enunciados. Se eu fizer n igual a 2, mesma coisa, tá vendo? A gente fala de função, o nosso papel é fazer substituições. Então, onde tinha n ali, eu coloquei 2. 2 mais 2 é f de 4. No lado esquerdo, aqui eu tenho f de 2. F de 2 eu acabei de descobrir aqui, ó, f de 2 igual a 13. E 13 mais 3 é 16. Só mais um, só mais um. N igual a 3 agora. O n igual a 3, aqui onde tem n eu vou colocar 3, só substituição. Beleza? Aí eu tenho que fazer 3 mais 2 no lado esquerdo, f de 5, e o f de 3 eu acabei de descobrir aqui, ó, f de 3 igual a 8. Beleza. 8 mais 3 é 11. Beleza. E aí eu podia fazer, né, dando continuidade nessa sequência aí. Não vou fazer chegar até o F20. Eu vou parar por aqui que eu quero que você me ajude a enxergar o padrão. Por exemplo, se eu colocasse todos os índices aí que eu encontrei, ó, F0, F1, F2, F3, F4, F5 e seus respectivos valores, aí você vai ver que né, a gente não consegue enxergar nessa sequência numérica aqui um padrão. Beleza? Não consegue. 10 vai para 5, depois volta para 13, depois vai para 8. Porém,
quando tiver uma situação como essa aí, você pode separar, né, como se fosse duas sequências em uma só. Por exemplo, se você olhar para os índices pares, vou fazer de verde, ó, e se você olhar para os índices ímpares que eu fiz ali de vermelho, veja que a sequência dos índices pares seria 10, 13 e 16. A sequência dos índices ímpares seria 5, 8, 11. Ou seja, a diferença entre os valores sempre de 3 em 3. Beleza? Aí o que eu falei da PA, né? Para quem conhece o conceito, já trabalhou com PA, isso é uma progressão aritmética de razão igual a 3, porque a diferença entre os valores é 3. E aí você podia descobrir quem que é o F de 20 e o F de 41. Não vou usar o PA, vou usar um pouquinho de raciocínio lógico. E aí você vai me ajudar. Por exemplo, primeira coisa, o F20 ó, ele está na 11ª posição dos índices pares. Como assim, Tatane? Vou usar as mãos, ó. Então me ajuda lá. F0, primeira posição. F1, segunda posição. F3, terceira posição. Ih, tô falando besteira. É só os pares, cabeção. F0, primeira posição. F2, segunda posição. F4, terceira posição. E assim por diante. Ó. F6, F8, F10, F12, F14, F16, F18, já usei os 10 dedos, e o F20 vai ser a 11ª posição, por isso que eu coloquei aqui para você, ó, o F20 está na 11ª posição. E a sacada, para não pensar em PA, vai que você não sabe agora esse conceito de PA, se sabe, usa sem problema nenhum, vem aqui comigo, quer ver? Deixa eu pegar uma canetinha, vamos olhar aqui nessa sequência verde. Veja que se eu quiser ir da primeira para o valor, o termo que está na segunda posição, eu vou ter um salto de 3 unidades, ok? Agora, se eu quiser ir da primeira para a terceira, ó, da primeira para a segunda eu saltei 3 unidades, e da segunda para a terceira eu saltei 3 unidades. Ou seja, eu tive 2 saltos. Então, se eu quero chegar na 11ª posição, eu vou dar 10 saltos, e cada salto de 3 unidades. Por isso que eu fiz aqui, ó, 10 vezes 3 é 30, mais 10, 40. Então, o F20 é 40, beleza? E se você fizer a mesma coisa para o F21, eu garanto para o F41, eu garanto para você que está na 21ª posição, quiser testar teste, tá? E aí, para chegar na 21ª posição, eu vou ter 20 saltos, né? Beleza? Também de 3 unidades, já que a sequência vermelha também, a diferença entre os termos é de 3 em 3. Eu pego o primeiro termo, 5, para chegar lá no 21º termo, vou fazer esses 20 saltos de 3 unidades, 20 vezes 3 é igual a 6, 20 vezes 3 é igual a 60, cabeção, e 60 mais 5 é 65, e aí a gente respondia corretamente essa alternativa, a letra A. Ok? Uma questão muito bacana da UFPR, a gente tinha que saber o conceito aí de função e tinha que trabalhar ali ou com PA ou com essa ideia de raciocínio lógico, ou seja, sempre tentando enxergar um padrão aí por trás de tudo isso, ok? Até a próxima então, tchau!